Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. História belíssima, linda demais, você vai amar. Você vai adorar, tenho certeza. Muito diferente a história de hoje. E você vai querer participar muito dela. Olha, mas muito obrigado a você que já mandou o seu valeu demais. Está valendo muito pro canal. Porém, eu ainda não mandei, eu tenho vontade de ajudar o canal. Como é que eu faço para enviar um valeu para você? Sabe onde você curte a história? Exatamente, ali onde você dá o teu joinha, você coloca o teu positivo na história. Exatamente ali. Você corre a vista para a direita, encontra um ícone criado pelo YouTube, é um coração, e dentro dele, dentro do coração, tem um cifrão. Ali é o valeu. É a doação feita com amor, com o coração e por amor. Mande o que você puder, vai ajudar muito o canal. Eu conto com você, porque tudo aqui no canal é investido, é pago. A gente continua gerando empregos, queremos ampliar o canal. Nos ajude. A história de hoje, linda, belíssima. Vamos a ela. Meu nome é Carmen e eu sou uma senhora que caminho para completar mês que vem 66 anos. Mãe de 3 lindos filhos. Fui durante muito tempo casada com o Nelson, mas eu nunca pude pensar na minha vida que o nascimento de um filho pudesse mudar tanto a cabeça de um homem. Eu posso dizer que o meu marido, ele me abandonou assim, no momento em que eu mais precisei dele. Ele me deixou depois do nascimento do nosso filho caçula. Eu nunca consegui, na verdade, entender direito por que um homem igual ao meu ex-marido, ou o meu marido, por que um homem pode abandonar uma mulher? Ele era tão carinhoso, um ótimo pai para os nossos 2 primeiros filhos, mas depois do nascimento do nosso filho mais novo, ele simplesmente virou outra pessoa. Ele preferiu abandonar a família dele. Eu vou contar para vocês a minha história nos detalhes. E vocês vão entender tudo o que se passa. A minha história é complexa, ela é diferente. Por isso eu vou precisar muito da concentração de vocês. Quando eu estava completando 51 anos de idade, 51, eu descobri que eu estava grávida novamente. Para todos nós, foi uma grande surpresa. Meus outros 2 filhos já estavam mais do que criados. O Tadeu, o mais velho, com 26. O Ted, com 23 anos de idade. E eu nunca mais havia pensado que eu pudesse engravidar. Até pensei que eu já estava entrando na menopausa. Mas eu não sei se, por graça divina, e só pode ter sido, eu acabei ficando grávida nessa idade. 51 anos de idade. Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse sentir vergonha por estar grávida. Olha que coisa. Foi justamente o que aconteceu comigo. Eu tinha vergonha. Eu tinha receio de falar para as pessoas que eu estava esperando o neném. Como foi difícil, por exemplo, encarar minha mãe.
Não tem gente que diz assim que uma adolescente, quando grávida, tem grande dificuldade de encarar a mãe, né? Mas de repente, eu com 51 anos de idade, grávida, eu não sabia como encarar a minha mãe e dizer para ela sobre mais um filho que eu esperava. A minha mãe, na época, com 72 anos. E eu, repito, parecia uma adolescente cheia de medos, tendo que contar para ela sobre o que se passava. Mãe, a senhora não vai acreditar. O que foi, Carmen? Tá assustada? Mãe, eu tô sim assustado, eu tô grávida. O quê? Carmen, o que você falou? Eu tô grávida. Você tá louca? Você vai ser vó? Você vai ser avó daqui 3 meses? Como assim? Você tá grávida? Mãe, é justamente o que a senhora acabou de escutar. Eu não sei como foi que aconteceu. Quero dizer, eu tô até careca de saber como é que acontece, mãe, mas eu tô grávida. Filha, e agora? Seu neto ou neta nasce em 3 meses e você praticamente será avó e mãe ao mesmo tempo. Que coisa mais estranha, filha. E outra coisa, você sabia que tem muito risco numa gravidez assim? 51 anos tem muito risco. A minha mãe estava cobertíssima de razão. Era tudo muito estranho. E uma gravidez aos 51 anos tem sim muitos riscos. Eu seria avó, meu filho Tadeu e a esposa dele, a Solange, iam ter um bebê em 3 meses. E era tudo uma grande loucura. Mas era também uma realidade da qual eu não poderia fugir. E eu passei tanta vergonha, tendo que falar sobre isso com os meus filhos. Você imagina, você chegar pros meninos, um com 26, outro com 23 anos, um se preparando para ser pai, e você falar que tá grávida. As amigas, então, elas riam de mim e todas diziam: e você vai correr, Carmen, os riscos de uma gravidez assim? Aborta porque é muito perigoso. Carmen, esses eram os conselhos e até sensatos de quem se preocupava comigo. Eu fui primeiro a um médico. Eu queria saber o que poderia acontecer se eu levasse avante aquela gestação. Depois eu fui na minha médica, ginecologista, e ambos disseram exatamente as mesmas palavras. Olha, a gestação após essa idade de 50 anos traz maiores riscos de hipertensão. A senhora pode ter hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, tiroide, parto prematuro, o nenê pode nascer a qualquer momento, ou um aborto espontâneo, problema genético com o nenê, viu? Pode acontecer, o nenê pode nascer com problema genético. Há muito risco, sim, e risco para a mãe. É por isso até que o pré-natal precisa ser especializado, com exames e consultas mais frequentes. Olha, é complicado. Só ter uma ideia do quanto que é complicado, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, ele autoriza as técnicas de reprodução assistida. Essas técnicas podem ser realizadas somente em mulheres até 50 anos. Com mais de 50 anos não pode, entendeu? Com mais de 50 anos é proibido, isso de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Entendeu? Porque não se recomenda nenhuma candidatura assim. Beleza, depois dos 50 anos, o Conselho Federal de Medicina não autoriza mais o processo. Vocês estão observando? Vocês estão observando que, Dia de São José Cafasso, tudo vinha para me desencorajar. Mas eu pensava Dia comigo. de São José Cafasso,
Santa Tem Agripina. direito de tirar essa vida Estourou que se faz em mim. o sol na casa de um 5, Se Deus tinha permitido que eu engravidasse, Ele ia me dar meios, forças para vencer. E contrariando tudo e todos. E até a minha mãe, hein? Até a minha mãe. A minha mãe com 72 anos e eu com 51, contrariando até a minha mãe. Eu resolvi levar avante aquela gestação. A minha ginecologista me passou várias recomendações para que tudo ocorresse bem até o nascimento da criança. Meu marido, ele era totalmente contra. O meu marido, Nelson, ele era totalmente contra. Ele achava um risco desnecessário e ele dizia que a gravidez tinha sido um acidente. Foi um acidente que dá pra gente reparar agora. E eu respondi para ele que nós não podíamos brincar assim com a vida humana e que eu levaria aquela gestação até os finalmente. Os meus filhos me apoiaram. E o meu marido vendo que não havia mesmo outro jeito, ele passou também a me ajudar durante a gestação. Por exemplo, eles não me deixavam fazer absolutamente nada sozinha. Mas mesmo com todos esses cuidados, assim que meu netinho nasceu, nasceu meu netinho, eu grávida, nasceu o meu netinho. Eu fui à maternidade para ver o meu netinho, nasceu lindo, saudável, era o Tiago que acabava de chegar ao mundo, meu neto. Mas eu nem pude curtir assim o meu neto como eu queria, porque em seguida ao nascimento do Tiago, eu tive que me recolher. Eu não podia mais sair da cama para nada, eu podia perder o nenê a qualquer momento. Mas os 9 meses se completaram, até que o meu caçula nasceu. Eu ainda estava dentro da idade de 51 anos. Nasceu o meu caçula. E eu, que já tinha o Tadeu e o Ted, eu dei a ele também um nome iniciado com a letra T, Tommy. Tommy. Logo após o seu nascimento, feitos os exames, logo a minha médica avisou que ele poderia ter nascido com algum tipo de deficiência, porque ele não estava conseguindo assim mexer as perninhas de uma maneira normal como os bebês normalmente mexem. Poderia ter havido algum tipo, uma espécie de paralisia. Foram feitos vários exames e os exames, na verdade, constataram uma outra coisa. A palavra inicial médica é que ele tinha nascido com uma espécie de uma paralisia. Já foi muito difícil ter escutado isso da boca dos médicos. Mas parece que naquela mesma hora eu recebi forças de Deus para conseguir dar tudo de melhor para o meu filho. Na verdade, não era isso. Novos exames e se constatou que ele tinha síndrome de Down. Meu filho era Down. Desde que ele nasceu, eu me dediquei todos os dias para que ele pudesse ter uma vida quase normal. Fazia de tudo, buscava vários tratamentos. Mas aos poucos eu fui percebendo que meu marido Nelson estava me isolando, me deixando sozinha em tudo. Andava resmungando pelos cantos e reclamando com os filhos, dizendo que eu era teimosa, que eu era culpada por tudo aquilo, que tudo poderia ter sido evitado. Eu não sei como, de onde ele estava tirando aquelas ideias da cabeça, que tudo poderia ter sido evitado, que eu fui muito teimosa, que eu fui muito insistente. Não. O Nelson, ele não se preocupava com o nosso filho como eu. Ele não dava a mínima.
Ele não dava a mínima para o menino, para o Tommy. Ele até começou a reclamar que eu não era mais mulher para ele, que eu não tinha mais tempo para cuidar dele, que eu já não fazia o que ele gostava de comer, eu não parava para cuidar mais dele. Eu não conseguia entender. O nosso filho, ele precisava de mim 24 horas do dia, da minha ajuda. E o meu marido estava reclamando de eu estar agindo como uma mãe dedicada? Era essa a reclamação? Será que eu estava agindo de maneira errada? Tentando cuidar do nosso filho? A relação entre mim e o Nelson, meu marido, foi ficando cada vez pior. Até o dia que ele chegou e me disse que o nosso filho, ele só tinha vindo ao mundo para atrapalhar a nossa vida. Ele só veio, esse moleque só veio ao mundo para atrapalhar a nossa vida. Você não observa isso? Só veio para atrapalhar tudo, a nossa vida. Eu não sei como ele conseguiu falar isso, externar isso. Se a gente parar para pensar em cada palavra, o peso, porque a palavra possui um peso. Se a gente parar para pensar no peso de cada palavra, isso dói muito. Ele só veio para atrapalhar a nossa vida. Você não observa? Depois desse dia, ele arrumou as suas coisas e, sem dar explicação nenhuma, ele abandonou a família. Isso mesmo. Abandonou a família. E quando meu marido fez isso, o Tommy, nosso filho, não havia sequer completado ainda o primeiro aninho, não tinha nem um aninho ainda. E ele, nesse período em que esteve conosco, jamais deu carinho para o Tommy. Se nesse período ele pegou o Tommy no colo 3 vezes, imagine. Um pai pega um filho no colo 3 vezes em 1 hora. Ou eu estou exagerando? Eu me lembro do nascimento dos outros 2. Eu me lembro do Tadeu e do Ted. Nossa, ele pegava os meninos no colo 3 vezes em 1 hora. Ele fazia isso. Em 1 ano. Não tinha 1 ano. Ele não tinha 1 ano. Ele não pegou o menino no colo. Se pegou 3 vezes, foi muito. Ele nos abandonou. Mas graças a Deus, eu sempre tive a ajuda dos meus outros 2 filhos. E assim nós conseguimos cuidar da nossa joia rara, que é o Tommy. Ele tinha Down, síndrome de Down, mas ele era extremamente amoroso, desde muito pequenininho. E que era aquilo? A união dele com meu netinho. Que era aquilo que emocionava a gente? As pessoas ficavam emocionadas de ver como ele brincava dentro das limitações dele, porque ele tinha Down. Não era assim num estágio dos mais avançados, mas era síndrome de Down. Precisava ver como ele brincava com o meu netinho. O meu netinho, que na verdade tinha 6 meses mais do que ele, 6 meses mais velho que ele, era a dupla dos T's. O neto Tiago e ele Tommy, Tiago e Tommy, a dupla dos T's. Ficávamos todos admirados de como as crianças se entendiam. Mesmo Tommy tendo Down, ele sabia brincar com o Tiago. E era muito carinhoso com o sobrinho. Era engraçado. Quando ele começou a falar, por volta mais ou menos de uns 3 aninhos e meio, ele já falava: mãe, eu sou tio dele? Eram inseparáveis. Mãe, eu sou tio dele? Eles eram inseparáveis. Só na hora da escola, quando começaram a ir para a escola, é que cada um ia para uma escola. Nessa hora os 2 choravam, porque eles não tinham cabecinha para entender, porque tinham que se separar. A escola do Tommy
tinha que ser especial. Meu marido vivia longe da gente. Ninguém entendia a sua atitude. E, portanto, ninguém se conformava como ele poderia ter mudado tanto assim. Meus filhos não compreendiam, mas quem é que poderia entender? De vez em quando, o meu marido Nelson vinha para uma visita, mas o Tommy não gostava dele. Não. O Tommy não gostava do pai. Aqui, um parênteses para eu explicar, porque é fundamental que eu explique. Ou ao menos eu vou tentar explicar. Era algo, preste atenção. Antes de você vir com qualquer tipo de julgamento, era algo espiritual. O meu marido achava no início que nós até envenenávamos o Tommy contra ele. Isso jamais aconteceu. E depois ele, o Nelson mesmo, foi se tocando que a realidade era outra. O Tommy, ele tinha Down, mas ele era extremamente sensível. Ele não gostava do pai. E quando ele vinha, quando o Nelson vinha para a visita, ele dizia: mãe, ele não é meu pai. Meu pai é Tadeu. Meu pai é Tadeu, mãe. Ele não é meu pai. Eu explicava que o Tadeu era irmão dele. Eu falei: Tommy, o Tadeu, ele não é o seu pai, ele é teu irmão. Mas o Tommy não entendia. Ele não entendia, ele dizia: mas eu não gosto dele, mãe. Ele não é meu pai. Vai embora, Nelson. Ele falava o nome, ele não dizia pai. Ele dizia o nome, o Tommy. Vai embora, Nelson. Vai embora antes que eu te bato. Vai embora antes que eu te bato. O Nelson ficava sem graça e cortava qualquer contato com o Tommy. E ele dava um jeito mesmo de ir embora. O Tommy, ele não aceitava a presença do Nelson conosco. E de onde isso vinha? É uma pergunta que eu quero que você me ajude a responder. De onde vinha? Sinceramente, eu não sei. Eu nunca tinha alimentado qualquer sentimento de raiva, de ódio, de qualquer coisa que seja negativa no coraçãozinho do meu filho, Tommy, contra o pai. Até que quando o Tommy completou 11 anos de idade, o Nelson, ele resolveu voltar para casa. Ele já vinha preparando os filhos, eu digo os mais velhos, né? O Tadeu, o Ted. Ele já vinha preparando os filhos e depois a mim para esse pedido de perdão. Ele estava muito arrependido e até ele mesmo não entendia por que ele tinha feito aquilo. A seu favor, ele tinha que ele não saiu de casa para ficar com mulher nenhuma, não, ele ficou sozinho. Ele saiu de casa e foi morar sozinho, o Nelson, para vocês terem uma ideia. Ele não teve uma outra mulher no período. Ele simplesmente saiu de casa por causa do filho. Foi o único motivo. Meus outros 2 filhos entenderam. Eu tive dificuldade, mas eu perdoei o Nelson. O Tommy estava com 11 anos quando ele voltou a morar em casa. Eu perdoei. Os filhos perdoaram, mas o Tommy não. Olha que coisa, o Tommy não. Ele não aceitava o pai. E ele dizia para o Nelson que não gostava dele na cara dele. E eu também dizia para o Nelson: olha, Nelson, você vai ter que fazer um trabalho hercúleo, de grande esforço, para reconquistar o seu filho. E não vai ser fácil, porque ele é muito sensível, ele percebe coisas que a gente não percebe. Não sei, a síndrome de Down deve dar alguma sensibilidade especial para ele, eu não sei o que é.
Fala a verdade, você não encheu a cabeça dele contra mim? Eu nunca na minha vida fiz isso, você sabe disso. Nem eu e nem ninguém. Muito menos os seus filhos. Você vai ter que fazer um grande esforço para reconquistá-lo. E olha, foi uma verdadeira loucura. O Tommy esperava. O Tommy tinha 11 anos. O Tommy esperava ele ficar de costas, se distrair. Aí o Tommy, ele vinha e dava um soco. Mas, sabe, um soco? Ele dava um soco forte nas costas do pai. Ele esperava o Nelson ficar distraído de costas. E ele, menino, 11 anos, ele tinha uma força. Ele era forte. E ele vinha e dava aquele soco nas costas, forte. Era uma coisa estranha que estava acontecendo. E depois desse soco, o Tommy dizia: não gosto dele, mãe. Ele não é meu pai. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. O Nelson, vai embora. Eu não gosto de você. Eu pedia paciência para o Nelson. Eu pedia paciência, porque eu acreditava, no fundo, que tudo fosse melhorar. Mas, na verdade, eu via tudo piorar. Até que a coisa começou a ficar mais grave. A coisa começou a ficar mais séria. O Tommy começou a falar algo que me assustava muito. Oh, mas se ele não for embora, eu vou matar ele, mãe. Tommy, que é isso? Ele ficava com a cara fechada, olhando para o chão, não respondia nada. Você nunca mais repita isso. O Papai do Céu, que você está conhecendo comigo na igreja, não gosta disso, seu Tommy. Nunca mais repita isso. O Papai do Céu é meu pai, mas ele não é. O Papai do Céu é meu pai, mas ele não é, mãe. Comecei a ficar assustada. Eu comecei a ficar assustada. Porque agora virava e mexia e o Tommy repetia: ô mãe, se ele não for embora, eu vou matar ele, mãe. Eu o repreendia, repetia a história, fazia ele pedir perdão ao Papai do Céu. Eu mantinha a Bíblia em casa aberta, aí eu pegava a mãozinha dele: olha, vamos pedir perdão pelo que você disse a Papai do Céu. A gente não pode matar nenhuma formiga, meu filho. Nenhuma formiga. Muito menos um ser humano. Vem aqui com a mamãe. Papai do Céu é meu pai, mas ele não é, mãe. O medo começou a aumentar em mim. Até que nós chegamos aquele dia. O Nelson estava distraído mexendo numa tomada. O Nelson sempre foi assim, metido a consertar tudo em casa. A tomada era essa que ficava no chão, sabe? Perto do rodapé. Uma tomada próxima ao rodapé. Então ele, Nelson, ele ficou agachado, distraído mexendo na tomada. Ele teve que se agachar para isso. O Tommy, de repente eu vejo, ainda bem que eu vi, o Tommy com aquela faca na mão indo na direção dele. Quando eu vi a cena que o Tommy vinha com a faca, o Nelson estava abaixado, distraído, mexendo na tomada, eu gritei: Tommy, Tommy, para com isso agora, cuidado, Nelson, cuidado! Cuidado, Nelson! Para, Tommy! Diante do meu grito, o Tommy parou. O Nelson falava: calma. Foi o momento que ele precisou para se levantar. Mas o susto foi muito grande. Esse dia a coisa se complicou bastante. Era preciso tomar uma atitude. As coisas não podiam continuar assim. Chamei meus filhos em casa. Precisávamos de uma reunião familiar para decidir o que fazer.
A primeira conclusão, a mais sensata, pedir para o Nelson sair de casa. Pedir para ele sair de casa, pelo menos por um tempo, para evitar um mal pior. O Nelson surpreendeu. De repente o Nelson começou a chorar feito criança. Não posso ir embora da minha casa. Não posso viver longe de você, Carmen. Eu não posso viver longe de vocês, meus filhos. E nem quero ficar longe do Tommy. Eu não posso. Isso não é a solução. Isso seria apenas conceder uma vitória para ele que não raciocina direito. Me entendam. Eu não vou fazer isso. Eu não posso ir embora. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que conquistá-lo. Ele chorou. O meu marido chorou. E falou muito. Olha, não daria para eu reproduzir tudo que ele disse, mas ele falou coisa de uns 20 minutos chorando. Eu e os meus filhos ficamos apiedados dele. Meu filho, Tadeu, e a Solange, a minha nora. A Solange estava junto, a minha nora. Então, o Tadeu conversou com a Solange conversou com o Tadeu, numa antessala que tem em casa, e depois os dois voltaram. E o Tadeu pediu a palavra. Mãe, eu já tinha conversado com a Solange sobre isso. E eu apenas reiterei com ela agora. Olha, o Tommy e o Tiago, eles se amam como irmãos, mãe. Deixa o Tommy passar uma temporada lá em casa. Já que ele me chama de pai mesmo. Já que ele me chama de pai, deixa ele passar uma temporada lá em casa. Eu achei uma atitude de muito amor, especialmente da minha nora, porque o meu filho, tudo bem, se entendia devido ao sangue, né? Mas eu achei uma atitude de muito amor da minha nora, que também era apaixonada pelo Tommy. Uma atitude de amor de ambos, da minha nora e do meu filho. Mas eu tinha que conversar com o Tommy sobre o assunto. E ele adorou a ideia. Eu vou morar com ele, mãe. Eu vou morar com o meu irmão Tiago. Quer dizer, ele é meu sobrinho, mãe. Aos 12 anos de idade, Tommy se mudou para a casa do irmão que ele chamava de pai, que era o Tadeu. E tem, na verdade, com o Tiago, seu sobrinho, aí sim, ele tem, na verdade, com o Tiago, seu sobrinho, uma vida de irmãos. Se dão bem em tudo. Se amam, se respeitam como gêmeos, como irmãos gêmeos. Tem uma diferença de 6 meses entre eles. O Tiago tem 6 meses mais do que ele. Faz 3 anos. Faz 3 anos que vivem assim. Eu todo dia tô lá, faço visitas diárias e fico tomando conta deles na casa do Tadeu e da Solange enquanto eles trabalham. Mas o Nelson, o meu marido Nelson, faz a visita semanal. Orientado que está sendo, ele tem que ser aos poucos, mas olha, 3 anos ele faz a visita semanal. Ele se derrama em carinho, em atenção pro Tommy, né? Ele se derrama em carinho e atenção, mas o Tommy tem sempre um pé atrás. Sempre um pé atrás. Ele não consegue se aproximar do pai. E quando o pai vai embora, ele diz: mãe, não gosto dele. Ele não é meu pai. Ele não é meu pai.
Mas pelo menos com a distância, não tem mais os socos, não tem mais a agressão. Um dia, eu sem me conformar com tudo o que está ocorrendo, sabe como é? A gente acaba pensando muito nisso. Para mim é a coisa mais importante do mundo. Eu não sei que importância você que está me ouvindo está dando à minha história, mas para mim ela é a mais importante do mundo. Um dia eu quis saber mais sobre isso. Me indicaram uma senhora espírita que faz regressões. Eu não vou dar aqui os detalhes, mas ela fez um profundo estudo espiritual sobre tudo. E ela chegou a uma conclusão. A conclusão a que chegou essa senhora espírita foi que Tommy, numa outra vida, foi de fato filho do irmão dele, o Tadeu. E o Tadeu tinha filhos gêmeos. Então o Tommy, noutra vida, ele era irmão do Tiago, o sobrinho dele, entendeu? Irmão gêmeo do Tiago. Mas o Tommy morreu cedo. Na outra vida, o Tommy morreu cedo. Ele foi atropelado por um caminhão que era dirigido pelo Nelson, que embriagado não viu a criança. Resultado, ele teria que voltar nessa vida para cumprir o que lhe faltava. Ser filho do Tadeu e curtir o seu irmão gêmeo. Foi para que tudo isso se cumprisse que tudo assim se deu. A história fica completa com essa narrativa da senhora espírita. Mas tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que diz, não, isso é sério, e foi assim mesmo, as coisas se encaixam. E tem gente que diz, bobagem, isso não passa de um engodo. Eu não sei, mas é uma explicação. Mas graças a Deus, eu e os meus amores estamos conseguindo levar nossa vida. O Nelson é meu marido. E apesar dele ter errado muito em tudo, ele é um homem que eu amo, eu sempre amei e sempre o respeitei. Também não posso tirá-lo da minha vida, arrancá-lo como se fosse uma folha onde se escreveu errado num caderno e você arranca da espiral e amassa e joga no lixo. Não, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E nós temos um casamento de longos anos. E com 3 filhos. Eu só acho muito estranho ele se esforçar, até hoje se esforçar, e não conseguir conquistar o Tommy. Isso me causa profunda estranheza. E foi isso que me fez procurar essa explicação espírita. Às vezes eu acho que a explicação espírita se encaixa, mas às vezes, não sei, eu penso diferente. E acaba sobrando espaço até para eu me culpar. A minha mãe, já bem mais velhinha, ela conversa comigo. Às vezes ela fala, você acha mesmo, Carmen, que você devia ter tido esse menino? Eu respeito a minha mãe pela idade dela. Mas é aí que acaba sobrando espaço para eu sentir um pouco de culpa. Já conversei com outras pessoas. Até mesmo já fui a um padre. Porque a gente procura tudo, né? Tudo, todos. Fui a um padre. E esse padre me aconselhou a simplesmente viver a vida como ela é. Sem amargura no coração. Sem culpa.
e para eu refletir o que seria melhor para a família. O padre disse que o que importa para Cristo é a união da família. Se é assim que a família encontrou um caminho para ser unida e permanecer unida, que seja assim. Que está ótimo. Que tudo um dia vai se resolver, vai passar. Obviamente que a explicação espírita para o padre é uma besteira, é uma bobagem. Foi por isso que eu escrevi. O que vocês acham? Sinceramente, o que vocês acham? Essa não aceitação de Nelson pelo Tommy se explica com a sensibilidade do Tommy devido ter síndrome de Down? Ele percebe coisas que nós, os chamados normais, entre aspas, não percebemos? Quer dizer, um Down é mais sensível? Há uma coisa que eu não posso deixar de falar. Pra vocês terem uma ideia do entrosamento do Tommy com o Tiago arrumou uma namorada. Aquela coisa, ele tá com seus 15, né, caminhando para 16, ele arrumou uma namorada. E o Tommy ficou sentido. Quando ele soube que o Tiago tinha arrumado uma namorada, ele ficou sentido. Então, vocês acreditam que o Tiago, ele fez amizade com uma menina síndrome de Down, a Samira? A Samira conheceu o Tommy e eles também estão namorando. Isso para vocês entenderem o tamanho do entrosamento deles. Até isso. Até nisso eles se afinam. Olha, eu vou dizer uma coisa. Óbvio que essa história vai ficar gravada aqui no canal e todo mundo vai ouvir, inclusive eles. Mas é como se eles fossem de verdade irmãos gêmeos. Eu precisava me abrir. Eu precisava dar publicidade ao que aconteceu e acontece nas nossas vidas. Para que você comente, para que você opine. O que você acha? Ao final de tudo, um pedido a mais. Se inscreva aqui no canal. E mande um valeu pro Paulinho, para a pessoa que ele merece. Vou ficar esperando a sua opinião.